Olá, turma. Estamos de volta para dar continuidade às aulas de educação física. Dando continuidade, esporte de invasão. Nós já tinha falado do futsal, agora nós vamos estar falando do desenvolvimento do handebol. Onde surgiu, quem criou o handebol, certo? Ele foi criado por um alemão. Ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então ele foi desenvolvido por um alemão na Primeira Guerra Mundial, onde só quem jogava eram as mulheres. Tá? Naquela época só quem jogava eram as mulheres. Então, aquele tempo era 22 jogadores. Eles jogavam em campo, certo? Não existia quadra, era jogado em campo, aberto, não muito grande, certo? Mas todo o handebol foi desenvolvido no campo. Os tempos foi passando e foi mudando os jogos. Aí passou a ser handebol, tá? O handebol de salão. Então vamos lá. O handebol significa, no inglês, handebol significa mão, tá? Por isso que ele chama handebol, que é o jogo de mão, certo? O handebol foi criado pelo professor de educação física Carlos Schelder, em Berlim, capital da Alemanha, em 1919. Então, quem foi que criou o handebol? Foi o criador do handebol, foi o professor de educação física Carlos Schelder, tá? Em Berlim, capital da Alemanha, em 1919. Em 1890 a 1956, nesse período, ele e outro professor, tá, reformaram um esporte para deficiente visual, chamado de topball. Então, entre 1890 a 1956, nesse período, ele estava desenvolvendo um esporte para deficiente visual, onde o esporte passou a ser chamado de topball. A história do handebol, desde sua criação, tal conhecimentos hoje, sofreu algumas modificações. Então, como eu estava dizendo para vocês, teve muitas modificações no handebol. Antigamente o handebol era praticado em um campo, no ar livre, o espaço era pequeno. Quando foi criado o handebol, ele era praticado exclusivamente por mulheres, como eu estava dizendo para vocês anteriormente. Os homens começou a praticar o handebol quando o esporte passou a ser olímpico. Então, quando ele passou a ser olímpico? Quando foi que ele passou a ser olímpico? Em que ano? Vocês podem me responder? Então, os Jogos Olímpicos, ele passou a ser olímpico, o handebol passou a ser olímpico a partir de 1972. Então, aí, entre 1972 foi que os homens começaram a praticar o esporte. O handebol ficou unissex, tanto para homem como para mulher. Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol. A sede dele, foi lá na Brasileia, na Suíça. A sede da Federação Internacional, responsável pelo esporte a nível mundial.
tá? Responsável pelo esporte a nível mundial. O handebol no Brasil passou a ser reconhecido a partir dos anos 30, em 1940. Então, chegou no Brasil no ano de 1940, onde começou a ser praticado, desenvolvido o jogo de handebol no Brasil, certo? Então, já no Brasil, já jogava o jogo tanto mulher como homem. Era o jogo unissex, né? No início do handebol, tá? Só quem praticava eram as mulheres em campo, né? Então, quando foi que iniciou o jogo no Brasil? Nos anos 30, em 1940. Nos anos 30, em 1940, certo? Em 1979 foi fundado a Confederação Brasileira de Handebol. Então, presta atenção. Se colocar para vocês desse jeito, qual o significado da sigla CBH? Federação, tá? Confederação Brasileira de Handebol. A Federação, tá? Brasileira de Handebol foi fundada em que ano? No ano de 1979, certo? Então, se eu inverter a questão, se eu botar em 1979 foi fundado, tá? Então, nesse ano de 1979 foi fundado o quê? Aí vocês já sabem, a Federação Brasileira de Handebol, certo? Com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Fundamentos, né? Então veja bem. O handebol, ele foi desenvolvido no campo. Antigamente só por mulheres. Jogavam 22 mulheres. 11 de um lado, 11 do outro. Hoje, na atualidade, o handebol é praticado por 14 jogadores. 7 de um lado, 7 do outro. Tá? Deixando bem claro que o handebol, certo? Quando ele foi criado e jogado só por mulheres, eles não tinham regras, certo? Ele não tinha regra. Quando foi criado a primeira federação mundial, onde ela tomava conta dos esportes no mundo, quando eu falo, só de handebol, que é a Federação de Handebol, ele tomava conta só do esporte de handebol. Todos os eventos que tivesse de handebol era responsabilidade da Confederação Mundial de Salão, certo? Era a responsabilidade deles. Que foi em 1900 foi fundada a Federação Internacional. Então, essa federaçãozinha aqui é que tomava conta de todos os jogos do mundo, tá? Então, no Brasil, como eu disse para vocês, o handebol no Brasil passou a ser reconhecido a partir dos anos 30, em volta de 1940. Foi fundada a Federação Paulista de Handebol, certo? Federação Paulista de Handebol. Deu para entender, né? Então, por exemplo, no Brasil, o handebol passou a ser reconhecido quando? Nos anos 30, em volta de 1940, a resposta, certo? Então, bora lá. Atualmente, o handebol é praticado em quadra,
tá? Por exemplo, se eu dizer a composição de um time de handebol, é um goleiro, tá? E 6 jogadores, ou 6 jogadores e um goleiro, tá? É a composição. Se eu disser, por exemplo, uma partida de handebol, quantos jogadores participam? 14 jogadores, que é 7 de um lado, 7 do outro, tá? Tamanho da quadra, por exemplo. Tamanho da quadra é o mesmo tamanho da quadra de futsal, 40 por 20. 40 metros de comprimento e 20 de largura, certo? E as regras foram atualizadas, elas foram criadas, elas foram, tá? E hoje ela tem um padrão mundial sobre a regra de handebol, certo? Aí vamos lá. A bola de handebol tem a bola para iniciante, tem a bola, tá? Adulto, masculino e feminino, e tem a bola masculino e feminino. A bola H1L, quando ele fala H1L, é bola iniciante, para quem está iniciando o treinamento de handebol. H2L, bola feminino. Tá? H3L é bola masculino. Certo? Então preste bem atenção. Vamos lá, nos fundamentos do handebol. Fundamento do handebol. O que é os fundamentos? São as técnicas e movimentos utilizados para jogar o handebol. Onde aí entra um treinador para trabalhar, desenvolver o aluno na quadra. O que é fundamentos? Empunhadura, recepção, passe, arremesso, o drible e a força. Veja bem, empunhadura é quando ele fala, quando você pega a bola com a mão e você trabalha o punho, o movimento do seu punho para poder lançar a bola, movimentar essa bola dentro de quadra para você arremessar melhor, certo? A recepção é o ato de você recepcionar a bola. Você arremessa com uma mão e recepciona a bola com duas. Não tem como você segurar uma bola de handebol numa velocidade com uma mão só. Não tem condições. Então, quando ele fala no ato de recepcionar a bola, toda vida que você vai recepcionar, você recepciona com as duas mãos e lança ela com uma. É justamente esse movimento que eu estou fazendo aqui, que é o trabalho empunhadura, o trabalho do punho, disso aqui de vocês. Para você poder arremessar, você trabalha muito isso aqui, para o arremesso sair correto, certo? O passe, mesma coisa do futsal, só vai mudar que o passe do futsal é com os pés, do handball é com a mão. Então, como eu disse para vocês, passe, existe o passe de lado, por cima, tá? Por trás das costas, existe vários tipos de passe. Vai depender do movimento dos alunos dentro de quadra, que esse passe vai sair bem, num desenvolvimento melhor, dependendo do desenvolvimento dos alunos em quadra, certo? O arremesso é quando ele vai arremessar pro gol, ele vai ter que subir para arremessar essa bola, tá? Ele pode passar mais de 3 segundos com a bola? Não, ele tem que passar com a bola em mão
3 segundos. No momento que ele quicar a bola no chão, quando ele desenvolver a bola, ele pode passar 4, 5, 10 minutos ele quicando a bola. Mas se ele ficar sozinho quicando a bola, não tem um desenvolvimento no jogo. Tá? Então é melhor ele tocar essa bola, passar essa bola. Se ele passar, o desenvolvimento é melhor. Tá? Quando ele fala de arremesso, é o arremesso pro gol. Tá? Sempre pro gol. Como eu estava dizendo para vocês, a quadra, o que é baliza? Da quadra, o que é uma baliza? A baliza é as traves, é onde passa a bola, tá? Aquela baliza ali, onde passa o gol. Então, essa baliza, ela tem 2 metros de altura e 3 de largura. 2 de altura e 3 de largura. É o tamanho da baliza, tá? Do handebol. O drible e a força. Então, a força ela tem que ser desenvolvida para poder tanto ele defender como arremessar essa bola no gol. Então ele tem de ter um treinamento de força para poder quando ele for lançar essa bola. Tanto força, tá? No ato de defender como no ato de atacar. Então ele tem que ser desenvolvido justamente por isso. As categorias, pessoal. As categorias do handebol são várias. Vamos lá. A mini. A categoria mini é de 8 a 10 anos. A categoria mirim é de 10 a 12 anos. A categoria cadete é de 14 a 16 anos. A categoria infantil é de 12 a 14. A categoria juvenil é de 16 a 18 anos. A categoria júnior é de 19 a 21 anos. E o masculino adulto e feminino, tá? Como eu estava falando para vocês, as bolas, tá certo? Ela tem a sua circunferência de... Cada bola tem o seu tamanho e peso, certo? O handebol de salão possivelmente deve ter começado entre 1950 a 1952. Não existe dado concreto. É como um futebol de salão, tá? Todos os esportes coletivos, nenhum tem uma data correta, tá? Por exemplo, se assim, o salão começou em 1940, mas tem também que ele foi criado também em 1930, como o handball. Tem 2 versões, entre 1950 a 1952. Não existe dado concreto. A sua maior evolução até a presente data pertence a São Paulo, primeiro estado brasileiro a fundar a federação, tá, da modalidade, como eu já tinha dito para vocês. Então, quer dizer, o handebol no Brasil, o handebol no Brasil foi mantido pelo Paulista até 1973. Após esses anos, outros estados entram, entre os quais
O handebol no Brasil foi mantido pelo Paulista até 1973, certo? Bora lá. Como eu estava falando para vocês, o tamanho da quadra, tá? É de 40 por 20, certo? Tamanho da quadra, de 40 por 20. Deixando, portanto, de existir as dimensões máxima e mínima, que vigoram até 1980. Aí vamos lá. O tamanho das bolas, como eu estava falando para vocês, certo? A bola é constituída por É constituída por que a bola de handebol? É couro, pessoal. Então, material sintético, tá? A bola para o homem. A sua circunferência, a bola de adulto, a sua circunferência é de 58 a 60 centímetros de circunferência. Seu peso é de 425 a 475 gramas, certo? A bola para mulher, feminino, de 54 a 56 centímetros. A circunferência e o peso, tá certo? É de 325 a 400 gramas. Certo? E nós temos H1L, que é para iniciante, como eu disse para vocês. Certo? Uma equipe é composta de quantos jogadores? A composição? 7 jogadores. 6 jogadores e um goleiro. Ou um goleiro e 6 jogadores. Certo? Por exemplo, se eu colocar para vocês assim, as dimensões da quadra de handebol, aí eu coloco, por exemplo, letra A, 45 por 30, B, 50 por 30, C, 40 por 20, D, 60 por 20. A resposta seria o quê? A letra C, 40 por 20. Se eu colocar em que ano foi fundado a sigla COI. Essa sigla já é Comitê Olímpico Internacional. Tá? Em que ano foi que o Comitê Olímpico Internacional incluiu o handebol como esporte olímpico? Letra A, em 1934. Letra B, em 1999. Letra C, em 2012. Letra D, em 1972. A resposta seria o quê? Letra D. Em um time, quantos jogadores pode estar presente na quadra? Em um time, quantos jogadores pode estar presente em quadra? Letra A, 10 jogadores. Letra B, 6 jogadores. Letra D, 11 jogadores. Letra D, 7 jogadores.
A resposta correta seria 7 jogadores. Qual a duração de uma partida de handebol? Letra A, 2 tempos de 30. Letra B, 3 tempos de 10. Letra C, 2 tempos de 20. Letra D, 2 tempos de 30 com intervalo de 10. Qual é a resposta? Letra D, 2 tempos de 30 com intervalo de 10. Certo? Deu para assimilar? Tudo ok? Então, quando for na próxima aula, eu passo um questionário para vocês, tanto de futsal como de handebol, já para vocês ir desenvolvendo, para quando for no dia da prova não ter problema nenhum, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato, que é para mim poder estar tirando essas dúvidas de vocês, tá certo? Até a próxima.